Essa semana, as atenções estão voltadas para a Itália com a renúncia do primeiro-ministro Giuseppe Conte do Movimento 5 Estrelas e a briga com seu ministro do Interior, Matteo Salvini, do partido de extrema-direita Liga. E para repercutir isso e outros assuntos que movimentam a economia mundial, eu converso agora com o professor de Economia Internacional do INSPER, Roberto Dumas. Muito obrigada mais uma vez pela presença. Eu que agradeço. Bom dia, professor. Bom, essa cisão na União, que durou 14 meses, pode trazer, então, um cenário econômico mais adverso para a Itália? Certamente, porque existia uma coalizão entre o Movimento 5 Estrelas e a Liga do Norte, e o Giuseppe Conte, que renunciou, não fazia parte de nenhum desses partidos. Mas o Matteo Salvini, ele fez um golpe de Estado silencioso. Ele falou, olha, eu quero ser o líder absoluto, mas qual é o problema do Matteo Salvini ser eventualmente o líder absoluto ou ser eleito como primeiro-ministro? Ele é absolutamente pró-direita. Qual é o problema de ser pró-direita ou pró-esquerda? O problema de você ser pró-direita é que você é contra a União Europeia. Você é contra, você tem uma bandeira eurocética contra a União Europeia e contra a zona do euro e contra o restabelecimento das ordens das contas públicas. Se você efetivamente for eleito e fizer uma coalizão, quer com o Movimento 5 Estrelas, que eu acho muito difícil, ou ir sozinho, como a Liga do Norte, como primeiro-ministro, existe um enorme risco de maiores rusgas com Bruxelas. Tá, mas o que isso impacta se você quiser ter mais liberdade na Itália para gastar mais? Veja, se você quiser gastar mais, além do que Bruxelas permite, ou ter um déficit fiscal acima de 2,4% ou 3%, é óbvio que quem compra título do governo italiano não vai gostar. Se quem compra título do governo italiano não vai gostar, as taxas de juros que remuneram esses títulos vão aumentar. Se as taxas de juros vão aumentar, a Itália, que já está flertando com uma pequena recessão, vai entrar em recessão. Então aí você começa a pensar o seguinte, a Alemanha está flertando com a recessão, que é a maior economia, o Reino Unido vai sair da União Europeia, que vai entrar em recessão, e agora você começa a ter a Itália. Então você está pegando toda a União Europeia, ou seja, os maiores países da União Europeia, com problemas, problemas que já está na porta e outros que muito provavelmente virão. E não é só isso, você tem outros problemas de países com extrema-direita, que não é o problema de ser extrema-direita ou extrema-esquerda. Você não tem um federalismo fiscal na Europa. O que é o federalismo fiscal? Você não deveria poder gastar, deveria ter um governo federal que decide o quanto você pode gastar. Ah, mas se você gasta demais, depois no final das contas, talvez a Alemanha tenha que pagar a conta e traz toda a zona do euro ou a União Europeia para baixo. Aí você tem a República Tcheca, a Eslováquia, a Polônia e a Áustria com extremas direitas falando, não queremos obedecer Bruxelas. Ou seja, corre um sério risco da União Europeia desacelerar mais do que a gente estava imaginando. Aí você soma aquilo que a gente sempre fala. Você está falando da União Europeia, junta Estados Unidos com China, junta com a Argentina, junta com Turquia e agora junta com Chile. Chile está com bruta desaceleração do crescimento econômico. Por quê? Porque Chile é altamente dependente de cobre. Então, se o mundo cresce menos, a demanda por commodity metálica é menor. E se eu dependo de commodity metálica ou commodity como cobre, o Chile vai crescer menos. Então você já tem aí a Argentina em recessão, Chile crescendo menos, Brasil crescendo 0,8, não está sobrando ninguém fora dessa conta. Isso é o que a gente comentou, né, na segunda-feira, dessa previsão aí assustadora da economia mundial, né? O Giuseppe Conte, ele acusou Matteo Salvini nas declarações que ele foi se explicar ali ao parlamento de arriscar a economia do país por uma intenção pessoal e política, né? O que seria esse risco na economia que ele disse? Tem dois pontos aí. Primeiro, é óbvio que quando dá-me o poder que eu acabo te conhecendo, ou seja, ele quer o poder. Isso é uma coisa, um psique dele. O Conde? Não, o Salvini. Me dá o poder que eu acabo te mostrando. Ele quer o poder, ele não quer ser simplesmente o segundo
primeiro-ministro, ou seja, o ministro do interior, ele obviamente está almejando ser o primeiro-ministro. E aquele problema econômico é aquilo que eu falei, se ele eventualmente virar primeiro-ministro, corremos um sério risco de ele começar a jogar rusgas em frente à União Europeia. Aqui mando eu, ele já falou, a Itália é um país lindo, ninguém discute. A Itália é um país enorme, ninguém discute. Aqui eu gasto como eu quero, aí a gente discute. Porque no momento que você gasta como que você quer, você está jogando toda a União Europeia lá para baixo. Ah, mas qual é o problema da Itália sair da União Europeia? Não, calma lá. A Itália foi, juntamente com a Alemanha, a França e o Benelux, Bélgica, Netherlands, ou seja, Holanda e Luxemburgo, os países que formaram a Comunidade Econômica Europeia pelo Tratado de Roma, 1957. Você está tirando justamente um dos principais países que formou a União Europeia. Então, e quem gosta disso? Rússia. Quem gosta disso, obviamente ninguém vai falar, eles não vão falar, mas quanto mais desmantelamento da União Europeia, e se você pensar por uma coisa, o discurso de Winston Churchill foi muito claro na Universidade de Zurique, se eu não me engano, em 44 ou 45. Ele diz o seguinte, a Primeira Guerra Mundial começou com a Alemanha e França. A Segunda Guerra Mundial começou com a Alemanha e França. O que a gente precisa na Europa, não tem jeito, para evitar eventualmente uma Terceira Guerra Mundial, não estou dizendo que vai ter uma Terceira Guerra Mundial, mas o que a Alemanha precisa, primeiro, aqui é uma frase minha, o que a Alemanha precisa é de ponte, não de barreiras. Porque aí, voltando para ele, o que ele disse? O que a Europa precisa é os Estados Unidos da Europa. Eles precisam se unificar. Puxa, mas eles não estavam prontos para se unificar. Sim, se você procurar algum acordo ou alguma explicação econômica para juntar, alguma explicação econômica para unificar a moeda, você não vai achar. Porque você não tinha economias consistentes que poderia ter uma única política monetária. Mas isso foi acelerado pela queda do Muro de Berlim em 1989, novembro de 1989. François Mitterrand, com medo, pediu para Helmut Kohl, olha, se você realmente quiser unificar as duas Alemanhas, eu estou com medo danado. Então vamos acelerar a zona do euro. Helmut Kohl deixou claro, não é hora. Não somos, em economês, uma área monetária ótima. Não podemos ter uma única política monetária, uma única política cambial. Então, não é hora. François Mitterrand respondeu, deve ter respondido assim, né? Ou mais delicadamente como presidente. Falou, olha, não estou te perguntando se é hora ou não. Se você quiser que eu aprove ou que eu peça o apoio dos aliados da Segunda Guerra para a tua aliança, para a tua união, é bom que nós unifiquemos a nossa moeda a partir de 1999. Muito cedo, não cabia uma única política monetária. Está aí a crise de 2007 e 2008. E agora ele quer sair. Ah, então dá para sair? Não, sair é pior. Não devia ter entrado, e agora eu saio? Não, você sair é pior. Vamos pensar, se a Itália sair, vamos ter a nova lira italiana. Como é que essa nova lira italiana vai surgir? Você concorda que se de um dia para o outro eu sair da zona do euro, pensar uma coisa, você colocou 1 milhão de euros num banco italiano, amanhã você acorda com 1 milhão de liras italianas. É óbvio que você tomou um calote. Você estava com uma moeda forte e agora está nascendo com uma moeda fraca. Sabendo disso, você vai ter corrida bancária na Itália. E sabendo que a Itália faz isso, eu vou fazer corrida bancária na Polônia, na República Tcheca, na Áustria. Não é uma coisa boa o que ele está fazendo. Então, mas o que o mercado está pensando? Vamos dar mais 2 semanas para ver como acontece. Tem algum fogo pegando aqui na casa, que é a reunião dos bancos centrais em Jackson Hole e o discurso do Jay Powell agora na sexta-feira. Que vai dizer muito, né? Se Deus quiser alguma coisa, ele precisa dizer, porque o mercado está em compasso de espera. E além disso, além de toda essa crise política, tem a dívida pública alta que a Itália enfrenta, né? Exatamente, você tocou no ponto. Por exemplo, é justamente um dos países que mais tem uma dívida pública alta, de 134% do PIB, é o segundo maior país com dívida pública alta, o primeiro é a Grécia, e ele quer gastar mais. A gente entende. Dado que você não quer crescer, ou melhor, que você não consegue crescer, a melhor coisa é lançar mão de políticas econômicas. Política monetária não está na minha mão.
está na mão do Banco Central Europeu. Política cambial também não está na minha mão. Como assim não está na minha mão? Veja, não dá para eu depreciar o câmbio de São Paulo vis-à-vis o câmbio da Bahia, porque eu tenho o mesmo câmbio. Então a única coisa que me resta é política fiscal. Não, mas eu tenho uma coisa chamada Pacto de Estabilidade e Crescimento, que eu tenho limite para isso daí. Ele quer desrespeitar. Ó, querer desrespeitar ou desrespeitar praticamente não faz a menor diferença para os especuladores. Se você falar que quer desrespeitar, eu começo a vender teu título, a taxa de juros sobe, fica contraproducente. Pense o seguinte, você vai falar que vai aumentar o gasto do governo, mas a taxa de juros sobe, investimento cai, consumo cai. A Itália, que estava flertando com a recessão, acaba entrando em recessão junto com a Alemanha. Puxa vida, as duas, as três maiores, tirando o Brexit, junto com o Brexit, as três maiores economias vão entrar em recessão na zona do euro. Isso sem falar na briga comercial Estados Unidos e China. Então o mundo não está bacana. Mas a recessão prevista aí não é então só por conta da guerra comercial entre China e Estados Unidos, né? A União Europeia tem um grande peso. Tem um peso que a Alemanha, sim, é por causa da briga Estados Unidos e China. O Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, não tem nada a ver com a briga. Matteo Salvini subindo eventualmente como primeiro-ministro não tem nada a ver com a briga, mas você está juntando as peças e, como eu digo, você está formando a tempestade perfeita. Não é só isso, mas você está tendo montagens de Lego e está mostrando um monstro horroroso no mundo. E o Brasil não vai passar incólume disso. A gente aguarda, então, as cenas dos próximos capítulos da economia mundial, economia da zona do euro, da Itália, o que vai acontecer após esse discurso. Muito obrigada pela presença aqui no nosso estúdio. Professor Roberto Dumas, que é professor de Economia Internacional no INSPER. E agora a gente vai até Brasília.